Amém? Vamos lá para Apocalipse 3:20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Agora vamos lá para Mateus 7. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Continuem a pedir e receberão. Continuem a procurar e encontrarão. Continue a bater e a porta será aberta para vocês. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram e todos que batem a porta é aberta. Amém? Igreja, esses dois textos, creio que muitos de nós já ouvimos pregações, ministrações, aconselhamentos, entre outros dizeres, referente a esses dois versículos que são muito conhecidos por nós, são bastante usados. E, por exemplo, o Apocalipse 3:20 fala muito ao meu coração. Eu sou tipo quando o pastor Danilo fala, a gente mastiga os versículos, e esse é um versículo que eu fico mastigando, e a cada dia que eu leio, eu aprendo um pouquinho mais dele. Porém, ao ler esses textos novamente, algo me chamou muita atenção neles, que são algumas semelhanças que a gente pode observar entre esses dois textos, mesmo eles estando em contextos totalmente distintos. Só para relembrar um pouquinho desses contextos, lá em Mateus 7 nós vemos Jesus no Sermão do Monte, ensinando princípios bíblicos que todos nós como cristãos deveríamos seguir. Em Apocalipse 3:20, Jesus está advertindo, repreendendo a igreja de Laodiceia por ela ser espiritualmente morna. Alguns versículos anteriores, Deus vai dizer que desejaria vomitá-la por ela não ser nem quente, nem fria. E daí, logo em seguida, vem os versículos que nós lemos, que eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir ela, eu entrarei e juntos faremos uma refeição. Em outras traduções vai dizer, juntos cearemos. Mas eu quero atentar aqui para uma dessas semelhanças. A primeira semelhança que a gente consegue encontrar, essa primeira semelhança é a porta. Mesmo esses contextos são distintos, a porta aqui é utilizada como uma figura simbólica. E nós vemos em toda a Bíblia a utilização de figuras simbólicas. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás ali, bem para trás, nós vemos o exemplo de José na hora da interpretação do sonho do rei, que ele utiliza 7 vacas magras para o quê? Que devoram as 7 vacas gordas para representar o quê? 7 anos de fome. Ou seja, quando a gente fala de figura simbólica, nós estamos dizendo que há um simbolismo além do seu sentido literal, além daquilo que foi criado para ser feito. Ou seja, nós vemos também Jesus utilizando em suas parábolas muitas figuras simbólicas. Eu sou a porta das ovelhas e muitos outros que nós podemos apresentar na Bíblia. E aqui a porta ela é utilizada como uma figura simbólica, como uma figura que vai além do seu sentido literal. E o que a porta representa? Deixa essa pergunta para vocês. O que a porta representa nesses versículos? Ela representa o nosso coração. Simbolicamente, a porta significa o nosso coração. Nesses dois versículos, que é o quê? Ela representa acesso, passagem. E eu deixo uma primeira pergunta para você pensar, não precisa me responder. Para quem você tem dado acesso ao seu coração? Para quem você tem dado acesso ao seu coração? Porque sabe uma questão interessante? Eu fui pesquisar a primeira vez que na Bíblia é citado a palavra porta. Vocês sabem onde está escrito? Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Abre para a gente, Derek. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. O que eu quero dizer para a igreja nessa manhã? Assim como Cristo está à porta, o pecado também está. E quem
para quem você tem dado acesso ao seu coração? Para quem você tem dado acesso? Porque a segunda semelhança que eu encontro nesse texto, nesses dois textos, complementa esse que a gente acabou de dizer, que é a ação humana. Em Apocalipse, Cristo está à porta e bate, mas a decisão de abrir continua sendo nossa. Em Mateus, a ação também é nossa, principalmente é nossa. Por quê? Nós precisamos buscar, nós precisamos bater para encontrá-lo. Então a decisão de encontrar é nossa. E igreja, o que eu quero, diante de tudo isso apresentado, não ache que Deus, por vezes, vai ficar triste por a gente não abrir a porta para Ele. Não ache que Deus vai deixar de ser Deus porque nós escolhemos, às vezes, não abrir a porta para Ele. Eu finalizei um livro que eu estava lendo e eu recomendo essa leitura para todos. O livro se chama Anatomia Divina. Quem gosta de ver Deus descrito em formas anatômicas, onde vai ser estudado os olhos de Deus, a face de Deus, o coração de Deus, o nariz de Deus, recomendo essa leitura para todos. Mas tem uma parte desse livro que eu gostaria de ler, um parágrafo apenas, que é o parágrafo que mais me confronta. É o parágrafo que mais fala ao meu coração e me faz pensar, Deus, um dia eu fui assim. Um dia eu pensei dessa forma. Eu gostaria que vocês, nesse momento que eu estivesse lendo, fechassem os olhos e refletissem apenas no que eu vou ler agora, neste momento. Digo isso para vocês, para que você compreenda. À medida que estudamos a palavra de Deus nessas páginas, que a busca de Deus por você foi um ato deliberado e metódico de graça. Ele não salvou para levá-lo ao céu, para que você lhe fizesse companhia. Deus não é um ser solitário. Ao adorá-lo, você não está lhe fazendo favor algum. Ele não infla mais o peito por você lhe agradecer. Continuaria sendo maravilhoso, mesmo se você não o louvasse. E continuaria a existir em toda a sua glória, mesmo que você não cresce nele. Se você não compreende o fato de Deus não precisar em absoluto de você, pode deixar de perceber o quão imenso é o milagre de sua salvação. Pode deixar de perceber o quanto Deus o ama, caso pense que os motivos para Ele salvá-lo de alguma forma são egoístas. E se você vê o amor de Deus como algo não completamente perfeito, também conhecerá como um ser não completamente perfeito, o que significa que você não conhece nada dele. E Ele quer, acima de tudo, que você o conheça. Grave essa última frase. Ele quer, acima de tudo, que você o conheça. O que eu aprendo lendo esse parágrafo e diante das semelhanças apresentadas é que se você não abre a porta para ele entrar, ou se você não procura ele, quem sai perdendo ainda é a gente. Porque ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai deixar de ser exaltado e engrandecido, porque a gente simplesmente não procuramos, porque a gente simplesmente não abrimos a porta e damos liberdade para ele entrar. Só que eu quero que vocês gravem isso, que ele acima de tudo deseja que você o conheça, que você o encontre. Ele está à porta e ele deseja que você abra a porta para ele entrar. E Deus nessa manhã nos chama para vivermos um relacionamento, para desfrutarmos um relacionamento íntimo com Ele. Desfrutarmos de intimidade com Ele. E para níveis mais profundos, não ficar só na superficialidade. E você, deseja viver esse relacionamento com o Pai? Você deseja que o Pai se revele a você? Levante a sua mão. Você deseja viver esse relacionamento? Então diga, eu quero. Eu quero, Deus. Mas para isso nós precisamos nos atentar para algumas atitudes, para algumas coisas. E a primeira atitude que nós precisamos nos atentar é, repita comigo, os filhos do reino conhecem o Pai. Filhos do reino conhecem o Pai. E lá no versículo lido, em Apocalipse 3:20,
nos chama muita atenção uma frase. E eu negligenciei por muitas vezes esse versículo, por não me atentar à primeira ação que é chamada nesse versículo. Por quê? Eu sempre ministro aqui, o Pai está à porta, deixa ele entrar, dê liberdade para ele. Só que eu me esquecia, eu não me atentei para algumas palavras anteriores. E qual que é? Vamos ler novamente, Apocalipse 3:20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. A primeira ação nesse versículo não é de abrir a porta, mas sim de ouvir a voz de quem chama atrás dela. De ouvir a voz de quem está chamando. E se nós formos um pouquinho na gramática, eu não vou me aprofundar, porque também não é a minha área. Esse versículo, ele possui uma oração subordinada condicional. O que é uma oração subordinada condicional? O Google vai dizer, é uma frase que mostra uma condição para que outra coisa aconteça. Ou seja, nós entendemos que a ação de Jesus entrar depende de pelo menos duas condições nesse versículo. E qual que é a primeira condição? Ouvir a voz. Mas depois de ouvir e antes de abrir a porta, existe uma outra condição. E qual que é essa condição? A de reconhecer. Aliás, a gente não abre a porta para qualquer estranho na nossa casa. Vamos fazer um exemplo aqui. Jaime, vamos lá. Se você está na sua casa e alguma pessoa te chama na porta e você não reconhece a voz dela, o que você faz? Você não abre. Eu na época de criança, quando ficava sozinho em casa, quando alguém chamava, eu não reconhecia a voz, eu ia na janela, mexia bem devagarzinho a cortina para a pessoa não ver que estava mexendo, para ver quem que é. E se não conhecesse, eu ignorava. Mas se eu conhecesse, daí eu abriria. Mas por que a gente não abre? Porque a gente não reconhece. Agora, outro exemplo, Jaime. Cuidado com a resposta. Se a sua sogra chega no portão e te chama, o que você faz? Principalmente se fazer aquele almocinho, né? Por que o Jaime abre? Porque ele reconhece a voz. E filhos do reino reconhecem a voz do Senhor. Reconhece a voz de quem está chamando ele. O Pai te chama. Você reconhece a voz dele? Porque para vivermos um relacionamento com o Pai, precisamos reconhecer ele nos chamando. E o início de um relacionamento com o Pai é quando reconhecemos. Mas também há uma outra atitude que precisamos também prestar bastante atenção, e está lá em Mateus, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Abre para a gente novamente, Derek. Continuem, só até o primeiro ponto. Peçam e receberão. Em outras traduções, como a Almeida, vai dizer peçam e receberão. Nós já vimos que o Pai não mede esforço. O Pai deseja que o conhecemos. E a segunda atitude é de pedir. Exatamente de pedir. Filhos do reino, eles pedem. Mas o que eles pedem? Eles pedem mais intimidade. Eles pedem mais relacionamento com o Pai. E a segunda pergunta que eu deixo para você: o que você tem pedido para Deus? O que tem norteado os seus pedidos? E não me entenda, não estou dizendo que pedir coisas a Deus, pedir bens materiais, necessidades que a gente encontra, é errado. Mas qual que vem sendo a centralidade dos seus pedidos? Até porque no versículo 7, no capítulo 7 e versículo 9 e 11 desse mesmo capítulo que nós lemos, o Pai vai dizer: qual de vocês,
se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Você pede, o Pai te dá. Então não está errado em pedir coisas para o Pai. Mas o que vem norteado a prioridade dos seus pedidos? Será que os bens materiais ou Deus? Será que os bens materiais ou um relacionamento com Ele? Quantas vezes você pediu para Deus, Pai, se revele a mim? Pai, se revele a mim, que eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quando a gente às vezes canta aquela música, eu quero conhecer Jesus. Mas se nós cantamos ela por vezes sem prestar atenção, nós estamos falhando. Porque na verdade nós só estamos cantando da boca para fora, porque por vezes não queremos conhecer o Pai. Porque não queremos que Ele se revele a nós. Por quê? Porque nós por vezes não estamos pedindo a Ele que Ele se revele a mim e a você. O que você tem pedido ao Senhor vai revelar em muito do seu relacionamento com Ele. Igual, vamos fazer uma cronologia. Jesus está à porta e bate, você ouve, reconhece, abre a porta para Ele entrar. E logo em seguida, faremos uma refeição juntos. E quando falamos dessa refeição, Ele não está dizendo apenas de comer e beber, mas de se relacionar, de conhecê-lo. E eu faço a pergunta novamente. O que você tem pedido para o Pai? O que você tem pedido para Ele? Porque dentro de um relacionamento eu venho entendido o quê? Que precisa de ambas as partes para que esse relacionamento dê certo. Para que esse relacionamento funcione, isso em casamento, isso em namoro, isso em todo tipo de relacionamento. Se uma parte não querer, não adianta a outra fazer esforços, porque não vai dar certo. Só que o Pai deseja que nós o conhecemos. Ou seja, se tivesse alguma parte para Ele fazer, a parte dele Ele já fez. O que falta é a nossa parte. O Pai se relaciona com aqueles que têm interesse em pedir que Ele se revele, em pedir que o conheça. Salomão poderia pedir qualquer coisa para Deus. Poderia pedir qualquer coisa. Mas ele pede o quê? Sabedoria. E sabedoria é algo que somente Deus pode dar. E Deus, e os pedidos de Salomão eram norteados, a prioridade de Salomão era Deus. E Deus não somente dá sabedoria para ele, como riquezas, bens, poderes. Ele não pediu isso, mas Deus lhe deu. Por quê? Porque a prioridade dos pedidos dele norteava-se em Cristo. E é exatamente aquele versículo fala: busquem o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha Cristo como prioridade, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Busque a minha face. Busque se relacionar comigo, que o restante das coisas eu já estou cuidando. Eu já estou cuidando. E se vocês sabem dar bons presentes, imagine eu. Imagine eu. O Pai deseja se relacionar com você, mas você precisa também ter um interesse. E quando nós temos interesse, isso nos leva a pedir que Ele se revele. Você tem pedido para Deus se revelar a você? Porque o terceiro e último ponto vai dizer exatamente que os filhos do reino, eles buscam. Filhos do reino, eles buscam. Assim como já vimos acima, Deus se relaciona com aqueles que têm interesse em se relacionar com Ele, porque da parte dele já foi tudo feito. Mas assim como na oração que nós confessamos, nós desabafamos, nós falamos nossas dificuldades, nossas necessidades,
nós temos o nossa conversa com o Pai, ela precisa de uma ação. E qual que é essa ação? A ação de procurarmos a Deus. A ação de dobrarmos nosso joelho e falarmos com o Pai. A ação de fecharmos a nossa porta e falarmos com o nosso Pai no secreto. O salmista vai dizer assim, em Salmos 42:1, como a corça anseia por águas, pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu fui pesquisar, a corça procura água instintivamente por ser um animal que sofre quando está ressecado e por exalar um odor que atrai predadores. E a água corrente ajuda a eliminar esse cheiro, sendo vital para a sua sobrevivência. Ela usa o olfato para encontrar águas puras e correntes, que são melhores para se refrescar e se proteger, fugindo de fontes barrentas. A corça, ela ergue seu focinho para tentar sentir o cheiro da água, porque aqui, quando falamos que ela está à procura de água, é questão de vida ou morte para ela. Porque ela, igual nós vimos, ela exala um odor que atrai predadores. E assim, e essa é a comparação que o salmista faz. A minha alma anseia assim como a corça suspira por águas. E assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Essa água, nós precisamos procurar essa água. Essa água que purifica, essa água que limpa. Filhos do reino procuram um relacionamento com o Pai. Filhos do reino procuram um relacionamento com o Pai. E você tem ansiado a procura por Deus? Você tem ansiado essa procura? A sua alma está a um ponto desesperado. Eu preciso dessa água, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Como que está sendo a tua procura pelo Pai? Como está sendo a sua procura? Quando nós vamos na palavra, entender a palavra procurar no grego, ela denomina zeteu, que significa buscar com desejo profundo, procurar com esforço, investigar, ter interesse genuíno. Quando buscamos o Senhor, Ele se revela a mim e a você. Nós reconhecemos, nós pedimos, e se nós procurarmos, Ele se revela. Uma coisa eu venho aprendido, que nesse momento de revelação, Ele nos revela por camadas. Ele não se revela por completo. Sabe por quê? Porque nós não suportaríamos se Ele se revelasse por completo. Lá em Êxodo 33, do 18 a 23, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, ele vai dizer assim: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus responde: não poderás ver meu rosto, pois ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então o Senhor coloca Moisés numa fenda da rocha e cobre com a mão, e apenas lhe permite ver as costas quando ele passa. Ou seja, Deus se revela por camadas. Quanto mais você pede para Deus: Pai, se revele para mim, Ele vai mostrando de pouquinho em pouquinho para você. Vai se revelando de pouquinho a pouquinho em cada tarefa que Ele vai pedindo para você fazer, para você executar. E nós, como filhos do reino, devemos ter essa ânsia por buscar a Deus, por procurá-lo, por desejá-lo. Filhos do reino desejam a presença do Pai. Filhos do reino desejam a presença do Pai. E o melhor, o Pai, Ele deseja que nós o conhecemos. Coloca, Derek, para a gente, Mateus, versículo 8 de Mateus 7. Por que Ele deseja se relacionarmos com, que nós o conheçamos? Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Jesus já afirma: a porta vai ser aberta se você me procurar. Ele deseja que nos relacionemos com Ele. Ele deseja se relacionar comigo e com você. Basta apenas um interesse nosso. E eu te convido a se colocar de pé neste momento.
Se essa palavra falou ao seu coração, e você em algum dos pontos foi tocado, Pai, eu preciso te procurar mais. Pai, os meus pedidos não têm norteado a tua vontade, eu não tenho te procurado, eu não tenho pedido que o Senhor se revele a mim. Pai, eu não tenho reconhecido a sua voz, eu não tenho reconhecido, Pai, a tua presença. Se você por vezes se sente frio e deseja se aprofundar mais nesse relacionamento com o Senhor, eu te convido, vem aqui à frente. O Pai quer falar contigo. O Pai quer viver um nível mais profundo de intimidade com você. O Pai quer se revelar a você. O Pai deseja que você experimente o melhor que Ele tem reservado para você. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Peça para Ele: Pai, cumpra a sua vontade em minha vida, eu quero te conhecer mais, Deus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só da tua vontade eu posso me completar. Nós desejamos reconhecer a sua voz, Pai. Nós desejamos, Pai, reconhecer a tua vontade e o teu querer, Pai. Isso só é revelado através de um relacionamento contigo. Nós queremos ir a um nível mais profundo contigo, Pai. Nós queremos te conhecer mais, Pai. Se revele a nós, Pai, como esse Pai bondoso, como esse Pai amoroso, como esse Pai misericordioso, que se revela, Pai, para aqueles que têm interesse em buscá-lo. Se revela, Pai. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diz, me leva, ó Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Coloca a mão no seu coração, querido. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero cada vez mais a tua presença. Nós precisamos diariamente fazer essa reflexão. Nós precisamos ouvir as orações que nós temos dirigidas a Deus. Nós precisamos rever o nosso relacionamento. O Senhor é um Pai amoroso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E pode ter certeza que Ele sempre está à porta, Ele sempre está ali. Ele está pronto a todo momento para um relacionamento conosco. Aí o problema não é o Senhor, é nós, querido. Muitas vezes nós nos apegamos às coisas desse mundo, nos apegamos ao dia a dia, às lutas, às adversidades, às coisas boas, e isso nos limita de falar com Deus, de investir tempo no Senhor. Mas essa é uma manhã que o Senhor falou: chega, nós queremos, eu quero um relacionamento genuíno, poderoso, profundo, autêntico com você todos os momentos. E isso, querido, já foi feito através de Cristo Jesus, porque Ele abriu o acesso, o véu foi rasgado. Hoje eu e você podemos entrar diante do trono da graça, a fim de encontrar favor em tempo oportuno. Então fala com o teu Pai, não tenha receio, não tenha medo. Pastor, mas eu pequei, o meu pecado
está afetando o meu relacionamento com Deus, abandona o pecado e olha para o Senhor. Toma posição. Em nome de Jesus. Senhor, nos traz essa consciência, Pai, desse relacionamento profundo contigo. Senhor, afasta-nos, ó Deus, daquilo que nos afasta de Ti. Arranca das nossas vidas tudo aquilo que não foi o Senhor que deu. Senhor, às vezes nós temos nos andado atarafados com o dia a dia e com tantas outras coisas e esquecido, Senhor, de estar contigo. Ah, Deus, a Tua palavra é santa, é bendita, e ela nos diz, Senhor, que se nós ouvirmos a Tua voz, se nós abrirmos a porta, o Senhor entrará e o Senhor se relacionará conosco em uma mesa, assim como os amigos fazem, assim como a família faz. No nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, cair no comodismo, não nos deixe, Senhor, cair no consumismo, não nos deixe, Senhor, de Te buscar somente a hora que precisamos. Ainda assim, quando fazemos, o Senhor é gracioso, misericordioso, o Senhor nos atende. Quantos aqui, ó Deus, poderiam testemunhar que o Senhor atendeu quando buscou, e que muitos, ó Deus, têm buscado só na hora que precisa? O Senhor é bondoso, o Senhor vai continuar atendendo, porque o Senhor não é rancoroso, mas o Senhor quer algo além disso. O Senhor quer um relacionamento diário, e nós queremos, ó Deus, esse relacionamento. Nos leva, Senhor, onde podemos ouvir a Sua voz. Nos leva, Senhor, nos leva, Senhor. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Declare: me leva onde eu posso ouvir Sua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Seus pés, oi, leva. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. É esse lugar que nós queremos. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Seus pés. Aleluia.